Você sabia que, em um confronto direto, uma simples lâmina curva do século VIII ainda pode superar uma máquina moderna a gasolina? Nos ensinaram que o mais novo é sempre melhor, que progresso significa mais complexidade e mais potência. Mas, e se as ferramentas mais perfeitas já inventadas tiverem milhares de anos, guardadas silenciosamente no celeiro do seu avô? Obrigado por assistir. Vamos continuar. Estamos revelando 10 ferramentas agrícolas antigas, tão perfeitamente projetadas que continuam em uso após 1000 anos ou mais. Estas não são relíquias. São verdadeiras aulas de eficiência que a tecnologia moderna muitas vezes não consegue igualar. E espere até ver a ferramenta de 70 mil anos que moldou civilizações, do Egito à Nova Zelândia. Depois disto, você nunca mais olhará para uma simples ferramenta da mesma maneira. Este não é o símbolo da morte que você vê em filmes e histórias. Este não é o símbolo da morte que vemos nos filmes. Esta é uma revolucionária ferramenta para a vida. Embora suas origens precisas estejam perdidas no tempo e tenha sido pouco usada no mundo antigo, o verdadeiro momento da foice chegou com as inovações agrícolas da Era Carolíngia. Por volta do século VIII, seu uso explodiu por toda a Europa. Pela primeira vez, os agricultores puderam colher e armazenar enormes quantidades de feno, permitindo que seu gado sobrevivesse a invernos rigorosos. Esta ferramenta simples impulsionou uma expansão massiva da agricultura. Antigos ferreiros criaram 2 designs geniais. A foice inglesa tinha uma lâmina pesada e rígida para trabalhos difíceis, mas a foice austríaca tinha uma lâmina mais leve e macia que podia ser afiada no próprio campo, usando um pequeno martelo e uma bigorna. Esse processo, chamado de martelamento a frio, afinava e endurecia o fio do metal sem desgastá-lo, o que significava que a ferramenta mais vital de um agricultor poderia durar a vida inteira. Agora, vamos à parte que parece impossível. Em campo aberto, um ceifeiro habilidoso não é apenas mais silencioso e limpo que um aparador de grama a gasolina. Ele é mais rápido. Isso tem sido provado ano após ano na Feira da Foice Verde, no Reino Unido. Em competições oficiais de corte, as foices manuais consistentemente superam seus oponentes movidos a gasolina, tanto em velocidade quanto na qualidade do corte. O cabo longo e curvo, ou scythe, é um sistema ergonômico perfeitamente projetado que transforma o impulso do corpo em um corte amplo e impecável. Era a perfeição da arte de ceifar. Mas para construir um mundo, a humanidade precisava de uma ferramenta que aperfeiçoasse a arte de dar forma às coisas. E essa invenção já era antiga quando a primeira foice foi forjada. Esta ferramenta já moldava o mundo antigo. Esta ferramenta é uma relíquia pré-histórica. A enxó é uma das primeiras ferramentas especializadas da humanidade para trabalhar a madeira, com os exemplares mais antigos datando de aproximadamente 70 mil anos, na Idade da Pedra Média. Seu design é uma obra de pura genialidade. Diferente da lâmina de um machado, que é paralela ao cabo, a lâmina da enxó é posicionada em ângulo reto, como uma enxada. Essa simples mudança transforma tudo, tornando-a uma ferramenta para moldar e alisar a madeira, não apenas para rachá-la. Esta única invenção impulsionou o artesanato ao redor do globo. Os antigos egípcios usavam a enxó para construir o mobiliário intrincado, os barcos e os sarcófagos sepultados nos túmulos dos faraós. A milhares de quilômetros de distância, artesãos maori na Nova Zelândia usavam enxós feitas de pedra verde sagrada, ou pounamu, para esculpir suas canoas e casas cerimoniais com detalhes de tirar o fôlego. Hoje, a enxó continua essencial para artesãos que exigem um nível de controle que as ferramentas elétricas não conseguem oferecer.
Construtores de barcos tradicionais a utilizam para dar forma às curvas complexas do casco de um navio, e construtores de casas de toras a usam para criar a bela textura lavrada à mão em vigas maciças, algo que nenhuma máquina consegue replicar perfeitamente. A física de como uma lâmina deve penetrar e moldar a madeira foi dominada por nossos ancestrais distantes. A enxó era uma mestra da criação, mas nossa próxima ferramenta tinha uma personalidade dividida. No vinhedo, era um podador gentil. No campo de batalha, era o pior pesadelo de um cavaleiro. A história do podão começa de forma pacífica. Nos jardins e vinhedos da antiga Mesopotâmia, há mais de 3.000 anos. As primeiras versões eram simples ganchos de poda, usados para cultivar videiras e aparar árvores. Os romanos aperfeiçoaram seu design e o espalharam por seu vasto império, tornando-o uma ferramenta essencial para agricultores em todos os lugares. Seu projeto é brilhantemente simples: uma lâmina pesada e curva que concentra toda a força de um golpe em um corte poderoso, combinada com um gancho afiado para puxar e fatiar galhos. Até hoje, é uma ferramenta primordial para agricultores e lenhadores, especialmente na Inglaterra, para a tradicional arte de construir cercas vivas, que consiste em entrelaçar galhos vivos para formar barreiras naturais. É uma faca, um machado e um gancho, tudo em um conjunto brutalmente eficaz. Mas esta humilde ferramenta agrícola guarda um segredo sombrio. Ela se tornou a arma nacional da Inglaterra. Nos séculos XV e XVI, o fato de o podão ser barato, fácil de fabricar e de que todo agricultor já sabia manejá-lo com habilidade letal, significava que exércitos inteiros de homens armados com podões podiam ser formados quase da noite para o dia. Quando montado em uma haste longa, ele se tornava o aterrorizante podão inglês de guerra. Em batalha, era devastador. O gancho podia prender a armadura de placas de um cavaleiro e arrancá-lo de seu cavalo. A lâmina pesada podia, então, esmagar seu elmo. Na famosa Batalha de Agincourt, em 1415, os portadores de podões ingleses foram cruciais no brutal combate corpo a corpo que destruiu a cavalaria francesa. O poder de uma única pessoa com uma ferramenta afiada é imenso. Mas o que acontece quando você conecta essa engenhosidade à força de um animal? Você obtém uma invenção que permite à humanidade cultivar o planeta inteiro. Conheça o ancestral de todos os arados. Arados. O arado de tração surgiu pela primeira vez na Era Neolítica, há cerca de 8.000 anos, e sua invenção está diretamente ligada à domesticação do gado. Seu design é a própria simplicidade. Uma ponta de madeira, por vezes reforçada com pedra ou ferro, que é arrastada pela terra. Mas aqui reside a diferença crucial. Ao contrário de um arado moderno, o arado de tração não revira o solo. Ele apenas raspa um sulco raso, criando uma pequena vala perfeita para o plantio de sementes. Durante milhares de anos, as pessoas acreditaram que este era um projeto primitivo. Elas estavam erradas. Para muitos ambientes, é um projeto genial. Ao não inverter o solo, o arado de tração deixa a matéria vegetal remanescente na superfície. Isso atua como uma cobertura morta natural, impedindo a evaporação da preciosa umidade e evitando que a camada superficial do solo seja levada pelo vento. Esta técnica antiga é hoje aclamada como um avanço agrícola de ponta, chamado lavoura de conservação. É um método moderno projetado para preservar a saúde do solo e prevenir a erosão, mas o arado neolítico já fazia isso há milhares de anos. O arado de tração permitiu que os primeiros agricultores fossem além de pequenas hortas e começassem a cultivar campos de grãos mais amplos,
o suficiente para produzir excedentes de alimentos e apoiar o surgimento das primeiras cidades do mundo. Os arqueólogos ainda podem ver a prova disso hoje. Preservadas sob antigos montes funerários, eles encontram marcas cruzadas do arado, riscadas no subsolo. O arado permitiu que os agricultores plantassem em uma escala nunca antes vista. Mas para colher essa recompensa, eles precisavam de uma ferramenta ainda mais antiga, uma que antecede a própria agricultura e que tornou possível toda a revolução agrícola. Antes do arado, existia a foice. A ferramenta é tão antiga que antecede a própria agricultura. Arqueólogos encontraram foices com lâminas de sílex que datam de mais de 12 mil anos, ferramentas tão eficientes que seu design básico quase não mudou em milênios. O projeto é tão perfeito que mal sofreu alterações. A lâmina curva permite que o ceifador agarre um feixe de talos de grãos e os corte com um único movimento eficiente. As primeiras foices usavam pedaços de sílex afiados como navalhas, inseridos em um cabo de madeira ou osso. Engenheiros antigos na Mesopotâmia chegaram a criar foices de cerâmica de alta tecnologia, cozidas em fornos para serem incrivelmente duras e duráveis. Enquanto colheitadeiras gigantes cuidam das fazendas industriais, a foice ainda é a ferramenta de escolha para milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela é usada para colher grãos em espaços apertados, em encostas íngremes onde as máquinas não conseguem chegar, e para culturas especiais que seriam danificadas por uma colheita mecânica bruta. Mas a foice não é apenas uma ferramenta, é a ferramenta que desencadeou a maior mudança na história da humanidade. A maioria dos estudiosos agora acredita que a pura eficiência da foice foi o que permitiu que nossos ancestrais coletassem grãos selvagens em quantidade suficiente para torná-los uma fonte de alimento confiável. Isso levou diretamente à ideia de plantar sementes deliberadamente. Colher milhões de talos de grãos é uma tarefa monumental, mas tudo começa com uma única semente, colocada em um único buraco, por uma ferramenta tão simples e perfeita que seu design não mudou em 2000 anos. Esta ferramenta é o exemplo máximo de um design. O furador de solo é o exemplo definitivo de um design tão perfeito que não pode ser aprimorado. Registrado pela primeira vez na era romana, o furador, ou diber, é uma simples vareta pontiaguda, por vezes com um cabo em formato de T, para maior conforto. Sua função é brilhantemente simples: criar um buraco uniforme e perfeito no solo para plantar uma semente, uma muda ou um bulbo. E é só isso. Seu design permaneceu exatamente o mesmo por 2000 anos, porque não há nada que precise ser mudado. Muito antes de a ferramenta ter um nome formal, agricultores usavam ossos, galhos ou até mesmo os próprios dedos para obter os mesmos resultados. Ele continua sendo uma ferramenta essencial para jardineiros em todo o mundo, permitindo espaçamento e profundidade de plantio precisos com esforço mínimo e perturbação mínima do solo ao redor. Antes da invenção das semeadoras modernas, o furador de solo era uma ferramenta agrícola de alta tecnologia. Nos séculos XVIII e XIX, trabalhadores rurais usavam furadores de cabo longo para plantar campos inteiros. Uma pessoa percorria as fileiras, abrindo buracos metodicamente no chão, e uma segunda pessoa vinha atrás, depositando uma semente em cada um deles. O furador é uma ferramenta com 0 partes móveis, 0 necessidade de combustível e 0 espaço para melhoria. É a prova física do princípio de que a solução mais simples é muitas vezes a mais elegante e a mais duradoura. Enquanto inventamos máquinas complexas e caras para fazer o mesmo trabalho, o furador romano de 2000 anos continua mais rápido e eficiente para muitas tarefas de pequena escala. Uma vez que a semente é plantada e o grão cresce e é colhido, um novo problema surge: como separar o alimento
Durante milhares de anos, a resposta para este desafio foi o mangual. Seu design é mais um exemplo de genialidade simples. Um longo cabo de madeira conectado por uma junta flexível a um bastão mais curto e pesado. A essa extremidade mais pesada dá-se o nome de swivel. Um trabalhador espalhava o grão colhido sobre uma superfície dura e limpa, conhecida como eira, e o golpeava repetidamente com o mangual. O impacto pesado do swivel despedaçava as espigas, liberando o grão. Debulhadoras gigantescas tornaram o mangual obsoleto em grandes fazendas por volta de 1800. Mas, para os pequenos agricultores, ele permanece um método prático e de baixo custo para processar os grãos. Ele permite uma debulha cuidadosa, que não danifica a palha, que pode então ser usada para outros fins valiosos, como tecer cestos ou servir de cama para animais. Depois de debulhar o grão, o que resta é uma pilha desordenada de sementes pesadas e comestíveis, misturadas com os fragmentos leves e não comestíveis de caule e casca, conhecidos como palhiço. Para separar essa mistura caótica, era necessário um novo agente de separação. Para purificar a colheita, agricultores ancestrais dependiam do cesto de joerar. Este cesto largo e raso, também conhecido como abanador, é a chave para um sistema de purificação perfeitamente simples e de energia zero. A técnica é pura genialidade. Você simplesmente pega a mistura de grãos e palha e a lança suavemente ao ar em um dia de brisa leve. O grão pesado cai de volta no cesto, mas a palha leve e sem valor é apanhada pelo vento e levada para longe. É um separador perfeito que não exige combustível, máquinas ou peças complexas. Essa tecnologia ancestral foi a espinha dorsal da indústria de arroz americana por mais de 200 anos, desde o final do século XVII até bem adentro do século XX. Povos escravizados da África Ocidental trouxeram consigo não apenas o conhecimento de como cultivar o arroz, mas também a arte milenar de confeccionar esses cestos espiralados específicos. Os belos cestos de capim doce, ainda hoje feitos por artesãos na região de Low Country, na Carolina do Sul, são uma continuação direta dessa tradição. As técnicas específicas de cestaria em espiral usadas no sul americano são quase idênticas às ainda utilizadas em nações da África Ocidental, como Senegal e Angola, um elo tangível com a herança africana que sobreviveu e perdurou. Todas essas ferramentas, do arado ao cesto, dependem da energia humana, mas para realmente ampliar a escala da civilização, nossos ancestrais precisavam dominar um poder muito maior que o seu próprio. Eles precisavam de um motor e construíram um de madeira. O arado de Aiveca, que vimos anteriormente, marcou um ponto de virada fundamental. E assim, uma foi construída em madeira. O arado de Aiveca, que vimos anteriormente, marcou um ponto de virada na agricultura, mas foi a canga de bois que verdadeiramente liberou seu poder. Ao permitir que os agricultores aproveitassem a força de dois animais como se fossem um só, a canga transformou o arado simples de uma ferramenta de jardim no motor, por trás da civilização. Esta estrutura de madeira esculpida unia os bois em um esforço sincronizado, multiplicando a força que podiam entregar e os campos que podiam abrir. Diversas evidências, como marcas de desgaste em chifres de gado antigos, sugerem que as cangas já estavam em uso desde 2900 a.C., há quase 5.000 anos. Essa tecnologia revolucionária permitiu aos agricultores cultivar muito mais terra do que jamais fora possível apenas com a força humana. Isso impulsionou a produção de alimentos e foi um passo primordial no crescimento das civilizações antigas. Obrigado por assistir. Vamos continuar. Enquanto os tratores dominam a agricultura industrial moderna,
Os animais de tração ainda são a principal fonte de energia para milhões de pequenos agricultores em todo o mundo. A canga continua sendo a forma mais eficiente e humanitária de aproveitar sua força incrível. Uma peça bem ajustada é essencial para o conforto e a eficiência dos animais. Uma canga perfeitamente ajustada e esculpida sob medida distribui a carga de forma correta pelo corpo do animal, permitindo que uma parelha exerça todo o seu potencial com conforto e segurança. O que é verdadeiramente impressionante é que o design específico de uma canga funciona como uma impressão digital cultural. A canga de cabeça, presa aos chifres, era o modelo preferido dos agricultores espanhóis, que a levaram para a América Latina. Já a canga de pescoço, que repousa sobre os ombros, era uma tradição inglesa levada para a América do Norte pelos colonizadores. Nenhuma das incríveis ferramentas desta lista, a gadanha, a foice, a enxó, o podão, seria mais do que um pedaço inútil de metal sem uma lâmina afiada. A tecnologia que cria essa lâmina é a mais antiga e fundamental de todas, a pedra de amolar. Esta talvez seja uma das tecnologias mais antigas da humanidade. A evidência mais remota de humanos usando pedras para polir e afiar outras ferramentas vem de um abrigo rochoso na Austrália e data de incríveis 65 mil anos atrás. Nossos ancestrais paleolíticos já afiavam suas ferramentas muito antes de sequer pensarem em plantar uma semente. O princípio nunca mudou. Uma pedra de amolar é simplesmente um pedaço de rocha natural com um grão fino e abrasivo. Quando uma lâmina de metal é esfregada contra ela no ângulo correto, partículas microscópicas de aço são removidas, criando um novo fio afiado como uma navalha. Algumas pedras naturais, como a famosa nova culita extraída no Arkansas, são tão perfeitamente adequadas para a afiação que ainda hoje são valorizadas por artesãos. E aqui vai uma curiosidade. O nome em inglês, whetstone, não tem relação com água. A antiga palavra inglesa whet significava simplesmente afiar. Em 1823, um fazendeiro de Nova Hampshire descobriu que as pedras em seu pasto eram perfeitas para afiar sua gadanha, dando início à indústria americana de pedras de amolar. Ela é a força silenciosa e fundamental por trás de cada ferramenta desta lista. A tecnologia ancestral que confere a cada design perfeito o seu fio cortante. O progresso nem sempre significa reinventar a roda. Algumas ferramentas foram tão bem projetadas, tão perfeitamente adaptadas à sua função, que mal mudaram em 1000 anos. É possível mecanizá-las. É possível produzi-las em escala. Mas não é possível superá-las. Nem naquela época e, em muitos casos, nem mesmo agora. De lâminas curvas a galhos afiados, de cestos a cangas, cada um desses objetos conta a história da engenhosidade humana em sua forma mais elementar. Se você gostou desta jornada, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. Ainda temos muitas histórias incríveis da natureza pela frente.